Essa é a parte 2 do vídeo de resolução de questões de história do Enem. Nós vamos resolver agora na parte 2 as questões 6, 7, 8, 9 e 10. A questão 6 ela é da Unesp, ela está colocada aqui do Enem, mas ela é da Unesp, é a única que não é do Enem. Ela é da Unesp e vai falar sobre a reforma protestante. E ela vai dizer o seguinte: as reformas protestantes do princípio do século XVI, entre outros fatores, reagiram contra. O que as reformas protestantes elas se insurgiram contra? Por quê? Para que se desse o questionamento dos dogmas católicos, não dos dogmas, mas da forma como a Igreja Católica estruturava suas ações, para que houvesse uma reforma protestante, tinha que haver pessoas contra algumas práticas que estavam ocorrendo no interior da igreja. E essas práticas eram a venda de indulgência e a autoridade papal, líder supremo da igreja. Ou seja, os protestantes eles tinham várias pautas que eles colocavam contra, que eles estavam contra. Dentre eles você pega as 95 teses de Lutero em Wittenberg, em 1517, em que ele se insurgia contra a venda de indulgências e a autoridade papal, que era o líder supremo da igreja. Portanto, na questão 6, a alternativa correta é a letra A. Não é a valorização pela igreja das atividades mercantis, do lucro e a ascensão da burguesia. É o contrário disso, se você for ler. Mais uma vez eu falo desse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. Você vai perceber ali que justamente a valorização das atividades mercantis e do lucro permitiu a ascensão da burguesia. Entretanto, a Igreja Católica era contrária ao lucro e à usura. Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer o pensamento humanista e permitir uma ampla revisão administrativa e doutrinária da Igreja. Não houve essa ampla revisão administrativa e doutrinária da Igreja. As missões evangelizadoras desenvolvidas pela Igreja Católica na América e na Ásia. Essas missões evangelizadoras, elas são o resultado da Contra-Reforma, certo? Que é uma reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. E a alternativa E, princípio do livre-arbítrio defendido pelo Santo Ofício, órgão diretor da Igreja Católica. A instauração do Santo Ofício se dá também pelos desdobramentos da Contra-Reforma. Sendo assim, na questão 6, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 7 do Enem de 2012. Vai falar sobre a Revolução Gloriosa de 1688/1689. Vai trazer um documento desse período histórico que vai dizer o seguinte: que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento, que é ilegal toda cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento, sob pretexto de prerrogativa ou em época e modo diferentes dos designados por ele próprio, que é indispensável convocar com frequência o parlamento para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar as leis. No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus da época moderna. A particularidade inglesa e o regime político que predominava na Europa continental estão indicados respectivamente em... Nós estamos falando de 1689, na Inglaterra, ali logo após, um ano depois, processo da Revolução Gloriosa. E o que foi a Revolução Gloriosa? A Revolução Gloriosa, ela foi parte de um processo que já estava ocorrendo na Inglaterra desde 1648, de perda dos poderes da monarquia absolutista. Então, você tinha a Inglaterra, que estava em processo revolucionário, em que a burguesia estava limitando os poderes do rei, certo? O rei estava com seus poderes limitados, porque a Revolução de 1648 na Inglaterra havia estourado justamente porque a burguesia ou os setores ali da nobreza estavam descontentes com o rei, certo? Que estava criando impostos à revelia. Então, eles se insurgiram contra esse monarca, inclusive o Carlos I foi decapitado. Posteriormente, a monarquia é restabelecida após o fim da era Cromwell e seu filho Ricardo, que não consegue manter as coisas como estão, eles restauram o absolutismo.
Entretanto, você tinha ali um contexto em que o absolutismo estava extremamente questionado, não necessariamente a monarquia. Então eles fazem um acordo com Guilherme d'Orange, o Guilherme d'Orange ele depõe o Jaime I, que era seu sogro, e instaura uma nova casa, uma nova monarquia absolutista, uma nova monarquia, melhor dizendo, que não é mais absolutista, em que aceita o poder do parlamento, ou seja, o rei reina, mas não governa. E a peculiaridade inglesa em relação ao resto da Europa era que na Inglaterra não existia uma monarquia absolutista, em detrimento do resto da Europa, que vivia sob os auspícios de monarquias absolutistas. Lembrando que nesse momento histórico, a França, que era o país ali que rivalizava com a Inglaterra, nesse momento no contexto europeu, estava vivendo o auge do poder absolutista com Luís XIV. Lembrando que em 1689 o Rei Sol ainda era rei de toda a França, o Rei Sol, o Estado sou eu. Ou seja, você tinha um exemplo da Europa continental, da França, que era extremamente absolutista, que era o auge do absolutismo, e por outro lado, você tinha do outro lado do Canal da Mancha, a Inglaterra, que estava limitando o poder do soberano. Então, feito toda essa contextualização, você observa que a redução da influência do Papa, teocracia, não é a resposta correta, ampliação da dominação da nobreza, república, não é a resposta correta, expansão da força do presidente, parlamentarismo, não é a resposta correta, e restrição da competência do Congresso, presidencialismo, também não é a resposta correta. Então, a peculiaridade inglesa era a limitação do poder do soberano e o regime que predominava na Europa continental era o absolutismo. Então, na questão 7, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 8. A questão 8 é uma longa questão, vai trazer um extrato de texto do livro Doutor Zhivago. Vamos ler primeiro. Irmãos, olhem para mim. Eis-me, filho único, a esperança da família. Me entreguei, sacrifiquei meu nome, minha situação e o amor de meus pais para conquistar uma liberdade para vocês, que nenhum povo do mundo tem igual. Fiz isso e com milhares de outros jovens, sem falar da velha guarda dos gloriosos predecessores, dos populistas condenados e dos encarcerados. Será que foi por nós mesmos que nos sacrificamos? Somos nós que precisamos disso? Agora vocês não são mais soldados como eram antes, e sim combatentes do primeiro exército revolucionário do mundo. Pergunte a si mesmos honestamente, será que mereceram tão alto título? Na hora em que a pátria esvai-se em sangue, tentando em um último esforço acabar com o inimigo que tomou conta dela, vocês se deixam enganar por uma corja de aventureiros e se transformam em uma quadrilha inconsciente, em um ajuntamento de miseráveis descomedidos, empanturrados de liberdade, para os quais, por mais que se dê, tudo é pouco. Vou fazer com que sintam vergonha. O trecho foi extraído de um dos mais famosos textos da literatura universal, escrito pelo prêmio Nobel Boris Pasternak. Em sua obra, Dr. Zhivago, Pasternak inseriu seus personagens em um marcante processo histórico. Estamos nos referindo a... Você só consegue resolver essa questão se você saber em que consiste o livro do Dr. Zhivago e em qual contexto histórico Pasternak coloca esse livro do Dr. Zhivago. Não é a Revolução Francesa, não é a Guerra da Secessão, também não é as Guerras Púnicas. Então, você pode eliminar a alternativa A, B e C. Dr. Zhivago, do Pasternak, ele é ambientado como um processo histórico da Revolução Russa de 1817, ou de 1917. Ou seja, o trecho foi extraído dos mais famosos textos da literatura. E Pasternak inseriu seus personagens em um marcante processo histórico. Qual processo histórico Pasternak colocou os seus personagens? Foi a Revolução Russa. Então, você já tira a Guerra Franco-Prussiana e coloca a Revolução Russa responsável pelo fim do czarismo de 1917 e fundadora do regime socialismo soviético. Então, na questão 8, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 9. É do Enem de 2009 e vai trazer este enunciado. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação.
Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e sustentação do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. A atuação desses movimentos juvenis caracteriza-se. Então, os jovens nesses movimentos aí tiveram uma grande participação na implantação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. Ou seja, esses movimentos juvenis foram extremamente importantes para a consolidação desses respectivos regimes nos seus respectivos países. E eles eram marcados, ou caracterizados, melhor dizendo, primeiramente, eles não eram caracterizados por métodos políticos populistas e pela organização de comícios multitudinários, tá bom? Então você não pode atrelar o fascismo com o populismo, isso daí são conceitos diferentes. Então aí você pode descartar. Eles também não eram marcados pelo diálogo em organizar debates que se opunham jovens idealistas a velhas lideranças conservadoras. Esses jovens aqui, fascistas que contribuíram na implantação e sustentação desses regimes, eles não eram movidos por ideais democráticos, então eles não eram movidos pelo diálogo. Também não eram movidos pela promoção do modo de vida saudável, certo? Não eram também movidos pela proposta de conscientização da população acerca de seus direitos de cidadão, ou seja, eles eram movidos por ideias autoritárias, por ideias totalitárias, ou seja, eles eram movidos pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores do regime. Ou seja, esses jovens não eram jovens imbuídos de ideais democráticos, eram imbuídos de ideais radicais, sectaristas, violentos, em que eles enfrentavam qualquer um que ousasse discordar deles. Então, na questão 9, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 10. A questão 10 vai trazer aqui uma imagem sobre o Capitão América, certo? Ele está dando uma porrada num nazista, certo? Vamos lá. Com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no Führer, só poderia ganhar destaque, e o sucesso não demoraria muito a chegar. A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra, ou seja, a própria imagem já diz em que você tem um Capitão América com a bandeira dos Estados Unidos aplicando um sopapo no Führer, que era Hitler, ou seja, contra o nazismo. Então, essa luta, a participação dos Estados Unidos na luta contra os regimes totalitários da Segunda Guerra Mundial. Então não tem segredo a essa questão, você analisa o contexto em que você tinha os Estados Unidos lutando contra o Führer, lutando contra o nazismo. Então não é a alternativa A, não é a alternativa C, não é a alternativa D, também não é a alternativa E. É a luta contra os regimes totalitários durante o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então você observa essa imagem ao ponto de você ler o que o contexto está pedindo da guerra da um herói com a bandeira americana dando um sopapo no Führer, nos nazistas. Isso daí foi o contexto que caracterizou os regimes totalitários da Segunda Guerra Mundial, sendo assim, na questão 10, a alternativa correta é a letra B. Com esse vídeo nós chegamos ao fim da nossa série